São Mateus, capítulo 7, verso 7, nos diz assim: Pedi e dai-se-vos-á. Buscai e encontrareis. Abri-se-vos-á. Porque aquele que pede, recebe, e o que busca, encontra, e o que bate, a porta se abre. Aleluia! Muitos de nós estamos almejando alguma bênção da parte de Deus. E o Senhor Jesus aqui tem bênção para aqueles que pedem. Mas muitas vezes nós não recebemos as dádivas de Deus, porque muitas vezes não sabemos pedir. Porque a palavra de Deus, ela cumpre na vida daqueles que creem. Pedi e dá-se-vos-á. Ele diz que se você pedir, Ele te dá. E se você buscar, Ele diz que você vai encontrar. E Ele diz também que se você bater, Ele diz que a porta vai se abrir. Mas muitas vezes não acontece em muitos de nós essas coisas. E muitas vezes essas coisas não acontecem porque a palavra de Deus também diz que pedimos muitas vezes e não sabemos como pedir. Pedimos as coisas muitas vezes para gastar nos nossos deleites, nos nossos prazeres. E muitas dessas coisas Deus não atende. E muitas pessoas têm deixado de continuar insistindo com Deus para receber da parte dele, porque está pedindo mal. E por estar pedindo mal, elas não recebem e enjoam de esperar pela bênção e a bênção não chega. Mas a culpa muitas vezes está em nós, porque a palavra de Deus é clara e ela está aí para nos ajudar, para nos auxiliar. Deus não está para fazer figa a ninguém. Ele não é um Deus que lança em rosto o que ele faz para aqueles que o buscam. Batei e dai-se-vos-á. Buscai e encontrareis. Mas, se nós não estamos recebendo as dádivas de Deus, devemos nos rever, devemos nos examinar, como diz Paulo, examina o homem a si mesmo. Devemos examinar se realmente o que nós estamos querendo é para elevo espiritual nosso ou somente para nós se gambar, se exaltar, se gloriar a si próprio. Porque muitas vezes queremos coisas que não é muitas vezes do agrado de Deus. Porque a fé, ela é uma dádiva de Deus. Porque os discípulos, eles disseram para Jesus: Senhor, nos acrescenta a fé. Eles entendiam que eles não estavam aptos para ouvir aquilo que o Mestre Jesus estava falando. E eles muitas vezes, no parecer que eles não acreditavam em certas coisas. Mas mais que depressa eles pediram que Jesus assim acrescentasse a fé deles, para que eles pudessem crer. Porque a palavra do Senhor também nos diz que aquele que não tem fé, disse Tiago, peça a Deus, que Deus dá a fé. Então,
as dádivas de Deus são tudo pela graça. Quando Jesus aqui diz, pedi e dá-se-vos-á, é porque ele estava se colocando como nosso ajudador. Se aquilo que você pede, você não recebe, examina a ti mesmo e veja por que você não está recebendo. Porque a fé é um firme fundamento, mas só que aquele que aproxima a pedir alguma coisa a Deus, em Hebreus disse, capítulo 11, que temos que acreditar que Deus existe. E também que Ele é também galardoador daqueles que o buscam. Porque não adianta nós buscar a Deus e não acreditar no que Deus pode fazer. Então, muitas vezes as coisas não acontecem porque nós não acreditamos. E quando nós não acreditamos, há coisas que não acontecem. Há coisas que não vêm à tona. Há coisas que ficam nas escondidas e muitas vezes nós não conseguimos ver. Porque o nosso pecado nos faz separação entre Deus, como diz Isaías. E Deus muitas vezes não nos ouve e muitas vezes não nos vê. Mas é preciso nós rever os nossos conceitos e aproximar de Deus. E acreditar que Deus existe, e acreditar que Deus é galardoador, e acreditar que aquele que busca recebe. Não se aproxima de Deus antes de examinar a si mesmo. Porque Deus, Ele mesmo, se fez carne para habitar entre nós. Então, tudo que Ele nos promete, Ele mesmo cumpriu primeiro, Ele mesmo dá de graça, sem pedir ao homem nada em troca, a não ser que o homem creia nele. Porque Deus, Ele faz as coisas para que o homem entenda que Ele existe e também para que o homem entenda que Deus quer reverência. Devemos chegar diante de Deus como um Deus, né? Ali diante de um Deus, não diante de qualquer pessoa. Reverenciá-lo, glorificá-lo, exaltá-lo, amá-lo, acreditar nele, e assim ele pode nos ajudar naquilo que nós estamos precisando. Porque Deus é o maior interessado em ajudar aqueles que pedem. Por isso que Jesus, aqui no versículo 7, disse que pedi e dar-se-vos-á. Ele disse, se você buscar, você vai encontrar. E se você bater, ele diz que a porta vai se abrir. Então você tem que acreditar quando você estiver buscando ao Senhor, quando você estiver orando ao Senhor, quando você estiver pedindo alguma coisa a Deus, você tem que acreditar que Deus vai fazer por você e não duvidar. Porque se você duvidar, diz Tiago, é que nem a onda do mar que espuma a própria onda. E não devemos ser assim. Devemos acreditar que o Senhor vai nos dar aquilo que nós estamos pedindo. Aqui no versículo 8 diz assim, porque aquele que pede, recebe, e o que busca, encontra, e o que bate, a porta se abre. Então acredita que aquilo que você está pedindo, Deus vai te dar. Não duvide, aproxima de Deus, não duvidando dele, mas aproxima acreditando que ele pode resolver o seu problema. Ainda no versículo 9 nos diz, qual dentre vós é o homem que pedindo em pão o seu filho em dará uma pedra? Ele faz essa pergunta para nós. Qual é o pai ou qual é o homem, se o filho dele pedir a ele um pão, ele vai dar o filho uma serpente?
Então Deus é melhor ainda do que nosso pai terreno. Ele vai dar aquilo que nós pede. Porque ele disse que pode uma mãe esquecer do filho que ama, mas Deus não esquecerá de ti. Deus não esquecerá de nós. Então temos que acreditar, porque o maior interessado em nos abençoar é Deus. Antes de nós pedirmos alguma coisa para Deus, Deus já está interessado em nos ajudar. É preciso de nós aproximar diante dele, acreditar que ele pode nos dar aquilo que ele mesmo quer nos dar. É interesse dele em nos ajudar. Então, qual é o pai que o filho pedindo ele um pedaço de pão, ele pega uma serpente e dá a esse filho? Tenho certeza que eu como pai, você como pai, ou a senhora como mãe, não daria uma serpente para o seu filho, mas esforçaria para dar o pão, porque tu ama o seu filho. A mesma coisa é Deus, ele nos ama. O versículo 10 nos diz: pedindo em peixe, em dará uma serpente. Qual é a mãe e qual é o pai que faria isso? Se o filho pedindo um pedaço de pão, você daria a ele uma serpente para picá-lo e matá-lo e você perder o seu filho? Não, você não faria isso. Assim é Deus. Nos trata melhor do que nosso pai terreno. Ele é o nosso Criador. Ele jamais quer ver os seus filhos mendigar o pão. Ele quer nos ajudar. Mas se aproxima de Deus. Creia que ele pode resolver o seu problema, porque ele vai resolver o seu problema. No versículo 11 disse: se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boa coisa aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está no céu dará bens ao que pedirem. Então, meu querido, então, minha querida, aproxima de Deus, mas creia que ele pode resolver o seu problema. Creia que ele vai te galardoar naquilo que você está precisando, porque o maior interessado em te ajudar é Deus, porque Deus nos ama, nos amou tanto que enviou o teu Filho ao mundo para salvar ao homem pecador. Porque todos aqueles que aproximam de Deus, creia que Deus existe, porque ele vai resolver o teu problema. Que Deus te abençoe e te dê a fé para que tu creia que Deus pode resolver o seu problema, porque o maior interessado em resolver esse teu problema é o Senhor Deus, porque ele nos ama. Que Deus te abençoe em Cristo Jesus. Amém. Glória a Deus.